Ora viva, muito bom dia, lá vamos nós para mais um consultório médico aqui na sua Rádio Limite 89.0 FM, sou Cátia Cardoso e a partir de agora estamos com o Dr. Fernando Figueiredo, naturopata, que nos ajuda aqui a encarar as doenças e também a solução às doenças de uma forma natural. Dr. Fernando, bom dia. Bom dia para quem nos escuta. Ora, vamos lá nós para o comentário desta semana, de que é que vamos falar? O comentário desta semana vou resumi-lo praticamente em duas situações. 3 anos para uma cirurgia. Há casos aí onde isto está a acontecer. Mas pior ainda, 3 anos para uma consulta de cardiologia. Estou convencido, perante estes factos, 3 anos para uma consulta de cardiologia. Provavelmente alguém irresponsável e que nos desgoverna deve ter feito um acordo com algumas agências de cangalheiros. Não vejo outra forma de me expressar para uma situação desta natureza. Cardiologia, consulta 3 anos, deve ser para consultar o morto, na maior parte dos casos. E depois, não é de admirar que neste momento as doenças do foro da circulação é a primeira causa de morte deste país. Com uma consulta de cardiologia há 3 meses, deve ser só para consultar os mortos. É o comentário que eu posso fazer esta semana em relação à saúde. Muito bem, vamos então prosseguir, Dr. Fernando, depois desse comentário. A gente vai sempre tentando que alguém nos ouça, não é? Já é bom sinal. Vamos então aqui falar de epilepsia. Temos aqui uma doente que pergunta se há na medicina natural uma solução para esta doença. Espero que não seja epilepsia e os ataques que ela está a ter sejam déficit de irrigação cerebral. Muitas das situações que me têm aparecido não há epilepsia. A única forma de sabermos se há epilepsia é com o exame de um eletrocefalograma ou um TAC. Mesmo assim, pode haver dúvidas. Através da iridiologia, nós conseguimos saber, porque na parte superior da íris, do lado direito da íris, do lado direito, nós temos uma zona que se refere exatamente à epilepsia. Quando aí aparecem sinais, de facto há epilepsia. Se não houver nenhuma mancha nessa zona, nenhuma ilha, enfim, os vários termos que nós utilizamos para a iridiologia, se nada aí se verificar, nós estamos com um problema de déficit de irrigação e normalmente também se vê na íris um círculo à volta da zona colorida do olho, conseguinte, da íris, conseguinte, e aí sim nós temos a certeza que estamos por um problema de irrigação. Aí a medicina natural consegue intervir. Se de facto, se lá estiver o referido sinal que eu me referi há bocadinho na íris, então são os fármacos próprios para a epilepsia é que pode minimizar a situação, que passa a ser um doente, como se costuma dizer, ad eterno. É por isso que muitas pessoas que têm ataques epiléticos, a determinada altura da vida deles, desaparecem. Porquê? Porque se restabeleceu a irrigação, porque a pessoa começou a comer melhor, e muitas vezes até em crianças aparece isso, mas já são problemas que as crianças já trazem de nascença de irrigação cerebral, e sim, a medicina natural tem uma palavra a dizer. Através de uma fotografia das íris, da parte superior, bem feita, façam no olho esquerdo e no olho direito, e indiquem qual é o olho esquerdo e o olho direito, a parte superior da íris, e eu à distância consigo. É provável, se a fotografia for bem feita, eu à distância dizer se a pessoa tem epilepsia e se tem, de facto, tratamento através da medicina natural. Estamos a falar de uma doença muito complexa, não é, Dr. Fernando? Que a ser epilepsia dificulta muito também o dia-a-dia da pessoa epilética, não é? Se for epilepsia, só os fármacos que a pessoa tem que tomar regularmente consegue resolver isto e é um problema para toda a vida. Esta epilepsia é mesmo uma doença crónica. Esta aceita crónica.
Muitas pessoas vão ser tratadas com fármacos para a epilepsia. Erradamente, porque de facto não há epilepsia, como acabei de dizer, através das iras nós conseguimos ver, e devia ser sim tratada para problemas de irrigação cerebral. É por isso que por muitos casos é complicado. Atenção que a grande maioria dos casos não é epilepsia, as pessoas têm os mesmos ataques, têm os mesmos problemas, e são aqueles que normalmente ou se enervam, ou têm conflitos ou ansiedades, quando têm estas crises logo a seguir, esses casos são os casos de irrigação cerebral normalmente, e não da epilepsia, que erradamente é diagnosticada como tal. Porque através do TAC verificam que há lesões no cérebro e depois interpretam isso como epilepsia e não é, é irrigação cerebral. E vamos então prosseguir para mais uma pergunta aqui de um ouvinte, que anda com diarreias frequentes. Foi diagnosticado a doença de Crohn no intestino. Há solução para esta doença, Dr. Fernando? Esta é uma doença complicada, numa fase inicial, quando as pessoas começam, e logo seja feito um diagnóstico bem feito sobre este assunto, através da medicina natural, regra geral, podemos dizer que há cura total da situação. Tenho tido casos ao longo da minha vida que tem sido possível. Agora, quando a pessoa já teve intervenção de várias cirurgias, ou mesmo de uma cirurgia que seja, a situação já está muito complicada. E aí a medicina natural não poderá ajudar, não poderá dizer que se consegue um tratamento e uma cura total. As pessoas que têm uma doença destas vão ter que perceber que vão ter que fazer uma alimentação bastante regrada, pelo menos durante 2 anos, no mínimo 2 anos. Vão ter que ter muitos cuidados com o seu intestino. E eu digo 2 anos porquê? Porque as células que nascem hoje de uma pessoa vivem no intestino à volta de 2 anos. Ora bem, se aqui estava tudo doente, aquelas células estão todas patológicas, no mínimo um tratamento para se ter resultado total tem que ser sempre superior a 2 anos. A água ionizada tem um efeito nesta doença muito grande, no bom sentido, e é possível, mais com a alimentação, com a água ionizada e com algumas infusões, é possível inverter este problema, e volto a dizer, antes de ter sido feita qualquer tipo de cirurgia. E aqui o intestino é sempre também um reflexo do nosso organismo, não é? Se não fazemos algo que está mal, e se fazemos demais também é algo que está mal, não é? Ora bem, a primeira causa de morte do ser humano é a parte vascular. A segunda são as nossas bactérias. Onde é que elas estão em força? No intestino. Por conseguinte, nós temos que proteger muito bem as nossas bactérias, que são elas que têm como responsabilidade nos defender de tudo e mais alguma coisa. Por conseguinte, uma pessoa que não tenha um intestino a funcionar como deve ser, seja ela deste tipo de patologia, sejam diarreias, seja prisão de ventre, eu costumo dizer, sobretudo a obstipação, a prisão de ventre é a mãezinha das doenças todas. Já para perceber que tratar disto é absolutamente indispensável. Muito bem, aqui também o intestino a pronunciar-se. Doutor Fernando, vamos então falar de uma planta que nos traz também aqui fenogrego. Nunca ouvi falar disto. Quer-nos falar aqui dos benefícios que traz, onde é que se encontra? Bem, é uma planta que é reduzida a pó. Ela já é conhecida desde os tempos imemoriais, desde os fenícios, os gregos, os romanos, os egípcios, enfim, inclusivamente no Oriente também, na Ásia. Todos estes povos já utilizavam esta planta que tem estas sementinhas reduzidas a pó, que têm de facto uma eficiência tremenda no nosso organismo. A papa pode ser utilizada para chagas, para abscessos, para feridas diversas, para tumores, para frúnculos. É de uma eficiência tremenda. Pode ser também consumido sob a forma de infusão,
Ela é rica em fosfatos, em vitaminas do complexo B, vitamina C, enfim, riquíssima em muitíssimos minerais, lecitina também em quantidades apreciáveis. Dá para perceber que esta planta já está mais que estudada e mais que eficiente. Não há qualquer dúvida nenhuma sobre a sua forma terapêutica. E, para terminar, eu vou dizer que contra factos não há argumentos, porque há uns anos o filho de uma pessoa, minha amiga, estava a fazer uma septicémia com uma infecção renal e na qual a sentença que já lhe tinha sido prescrita era de morte. Eu, durante horas, fiz-lhe aplicações, eu desloquei-me em pessoa para fazer tratamentos ao indivíduo. Comecei-lhe a aplicar as cataplasmas do feno grego na zona renal. Abriu-se uma fístula que saíram mais de 5 litros de pus. Repito, saíram mais de 5 litros de pus daquela zona, daquele organismo, e a pessoa salvou-se. Por conseguinte, dá para perceber que há certas plantas, e aliás, há certas plantas, existem muitíssimas plantas que infelizmente não estão a ser utilizadas na medicina, estão a ser substituídas por fármacos. Não sou contra os fármacos de maneira nenhuma, se não fossem os fármacos eu não estava aqui a falar, pois já tinha também morrido. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e acho que é criminoso o que se está a fazer do ataque cerrado às medicinas naturais. Doutor Fernando, a verdade é que cada vez mais, e é uma pergunta constante que me fazem, é como é que nós não temos tanta noção de que temos plantas ali à porta de casa, muitos dos que aqui vivem, mesmo, mesmo aqui nos nossos terrenos, e de facto não temos muita noção, porque também não conhecemos as plantas que nos aparecem, e de facto, tenho aqui a falar de tantas, têm benefícios para a saúde e que nós passamos por elas e não lhes damos a importância que elas têm, não é? Ora bem, neste momento, os laboratórios, ainda bem que eles existem, porque senão não havia medicamentos, estão a fazer um assalto. Aliás, eu estou convencido que estamos aqui por uma situação não de incompetência, mas provavelmente de corrupção, em que os governantes se deixam envolver por teorias que os laboratórios lançam para poderem, através dos medicamentos, terem os seus lucros, que está muito bem, que devem ter lucros, e que toda uma literacia que se está a perder sobre as plantas e que deveria ser administrada ao comum cidadão, não está a ser feita. Só posso interpretar uma situação destas não como incompetência já, mas como corrupção. Porque é impossível o que está a acontecer ser incompetência. Não consigo perceber como é que quem tem obrigações de respeitar o cidadão que o elegeu está exatamente a prejudicá-lo. É que isto é prejudicar as pessoas, o não conhecimento de muita coisa que está à nossa disposição. Poderiam baixar os custos da saúde em muitas situações, não ter efeitos colaterais por uma ganância de lucro que está a acontecer sem limites por parte dos laboratórios e dos amães que lhes são dados por quem teria responsabilidade, volto a dizer, a evitar uma situação desta natureza, e está a fazer exatamente o contrário. Até porque a história diz-nos precisamente que ao longo dos anos, de muitos anos, eram as plantinhas, as mesinhas dos nossos avós que tinham a solução imediata para um problema de saúde, não é? Não é as mesinhas. Eu sou neto de farmacêutico e de médico, em que, quando era menino, ele punha-me a brincar com o almofariz, a moer plantas, para depois ele preparar os medicamentos. Por conseguinte, eu posso afirmar que compro muitas plantas, como o avô tratou muita gente, e que era médico, volto a repetir, pela Faculdade de Medicina de Coimbra, por conseguinte que era médico e farmacêutico, e por conseguinte não era um palerma qualquer, e que me ensinou
a fazer até muitas coisas nesta área. Muito bem. Doutor Fernando, chegamos assim ao final. É sempre um gosto falar consigo, já estávamos aqui mais tempo, porque agora esta conversa levaria-nos sempre a mais e mais, e aqui há tantas plantas que o doutor vai falando aqui, depois ligam-me, olha, e aquela planta serve para quê? Também existe um livro que o doutor Fernando tem, que é um bom dicionário para as pessoas poderem ter uma solução assim dentro de casa para um problema que surja de repente, não é? O livro Saber Comer e Beber é Saber Viver. Tem uma parte, na parte final, tem um certo de plantas e de coisas que nós temos dentro de casa que podem servir de imediato para ajudar a resolver coisas. Não quer dizer que depois as pessoas não vão a uma consulta, bem pelo contrário. Mas o primeiro embate, muitas vezes, com estas esperas que temos para as pessoas serem atendidas, e chegou-se à pouca vergonha de, como eu tenho conhecimento de alguns casos, o senhor devia ter vindo cá ontem é que era o dia de lhe marcarmos a consulta para a semana, como se a pessoa adivinhasse que ia estar doente. Isto já chegou à raia da imbecilidade, sob todos os pontos de vista, que isto é mais anedótico que propriamente um problema de saúde na saúde, é mais anedótico. Doutor Fernando, ficamos então por aqui, desejo uma ótima semana, marcamos encontros como sempre para a próxima quarta-feira e é um gosto sempre ver aqui desta sabedoria que faz favor de partilhar connosco. Muito obrigado pelos elogios, mas foi um prazer estar consigo, com os nossos ouvintes, e para a semana, como é habitual, cá estaremos para ajudar a todos aqueles que nos tentam escutar e que nos dedicam alguma atenção. Da minha parte, obrigado, um bom dia de trabalho para quem está a trabalhar e, sobretudo, também para aqueles que já cumpriram a sua missão ou por qualquer motivo estão a descansar. Muito bem. Obrigada e boa semana. Muito obrigada. Foi então o Dr. Fernando Figueiredo, como sabe, está por cá às quartas-feiras para responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes.